Muito bom dia para você que se liga na tela da Rádio E8S. Estamos começando mais um E8 Show, agora na edição de número 6. Nós tivemos já na quarta-feira o E8 Show de número 5, uma edição especial que contou com a participação do nosso querido amigo Andrei Marsola. E essa edição, ela já está disponível no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o E8 Show. Vamos mostrando aqui já que o E8 Show de número 5 está disponível no YouTube para você conferir a tier list dos hinos da Superliga Romena, que foi feita por mim e pelo Andrei Marsola na quarta-feira. Ficou muito legal o episódio, garanto que você vai gostar. Vamos começando o nosso E8 Show de número 6, uma edição diferente das especiais, é a edição regular do E8 Show, que conta com as principais notícias e as informações do futebol alternativo nessa semana. Hoje a gente vai falar da rodada do Campeonato Romeno. A quinta rodada terminou e a sexta já começou, já está em andamento a sexta rodada da Superliga. Vamos falar também do Sant Julià, o gigante de Andorra que vive uma crise e está correndo o risco de não disputar a segunda divisão do seu país. Tem também o caso de dois gigantes, dois clubes muito tradicionais em seus países que fecharam as portas, e das Ilhas Marshall, que você vai ver aqui. O país que jogou futebol pela primeira vez na história. Vamos começando então aqui com a rodada do Romeno. Campeonato Romeno, rodada 5 e 6. Pegam fogo. Exatamente, vou abrir aqui para vocês. Tô com a página no SofaScore aqui, pra gente dar uma olhadinha nos confrontos que já passaram na quinta rodada e também os confrontos que vêm por aí na sexta rodada. A quinta rodada começou com Metaloglobo 0, Dinamo Bucareste 1, jogo que você viu aqui na tela da rádio E8S, e eu vou colocar para você o gol dessa partida com minha narração que foi transmitida aqui, um golaço do Katalin Karjan. O time do Dinamo ficou caído depois da disputa. O Guinaoré, juizão, deu a lei da vantagem. Katalin Karjan ajeitou, bateu de fora! Gol! Rekaini Roshi! É do Dinamo! De um camisa 10, de uma referência, de um capitão, de um craque de só 21 anos, Katalin Karjan dominou a bola na entrada da área, bateu com desvio pro fundo do gol. Alô, alô? Nós tivemos uma queda na nossa transmissão. A transmissão saiu do ar brevemente. Só conferindo aqui o que pode ter sido o problema. Mas a princípio a gente vai continuar assim mesmo e vamos continuar da onde a gente parou. Conforme eu estava dizendo, o jogo da Křičereda contra o Cluj foi adiado. Depois disso nós tivemos a Craiova ganhando do Hermannstadt por 1-0. O FCSB, olha o FCSB se complicando na rodada e se complicando no campeonato. Perdendo para unir a Slobozia. O Botošani vencendo o Arges por 3-1 e o empate do Oțelul Galați por 1-1 contra o Rapid Bucareste. O jogo do Křičereda contra o Cluj está marcado para hoje, ao meio-dia. Vai ser o jogo que vai fechar a rodada 5. Por conta do atraso, a rodada 6
começou antes da rodada 5 terminar e tivemos a vitória do Unir Slobozia por 2-1 sobre o Metaloglobos e o empate heróico do Dinamo, com 2 jogadores a menos, segurou o 1-1 contra o Uta Arad. Hoje, além do jogo do Křičereda contra o Cluj, nós teremos Petrolu Ploiești e Hermannstadt. E à sua direita você vê a tabela do campeonato romeno, que tem a Craiova líder com 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 13 pontos. É seguida pelo Uta Arad, que tem um jogo a mais. O Rapid vem em terceiro lugar com 5 jogos, 11 pontos. A bela campanha, o bom início da Unira Slobozia em quarto lugar, 6 jogos e 10 pontos. O Faru vem em quinto, também com 10 pontos e um jogo a menos em relação à Slobozia. O Dinamo vem com 6 jogos também, que nem a Slobozia, em 9 pontos em sexto lugar, fechando a zona que demarcaria aí o playoff do título do campeonato romeno. Logo abaixo, o Botoșani com 8, o Cluj com 6, Oțelul com 6, Argeș com 6, Petrolu com 5. Aí, olha o drama, meu amigo. FCSB com 4 pontos no início do campeonato, 12ª colocação para os atuais campeões, que tem só uma vitória, um empate e 3 derrotas. Um começo muito ruim e um pouco preocupante para a equipe da capital. E o Cluj, por sua vez, também vem mal, também vem com uma vitória, um empate, 2 derrotas, 13ª colocação, dentro da zona daquele play-out que seria jogado entre o 13º e o 14º contra o terceiro e o quarto lá da segunda divisão romena, mas o Cluj tem um jogo a menos em relação à maioria dos times, que é o jogo contra a Křičereda. Então pode ir a 7 pontos, pode parar até na 8ª colocação o Cluj. O Hermannstadt vem na 14ª colocação com 3 pontos. O Metaloglobos e o Křičereda, as equipes que não venceram ainda no Romenão, estão com apenas 1 ponto na 15ª e 16ª colocações. Vamos lá, vamos falar agora de um gigante que está passando por dificuldades em Andorra. É isso mesmo. O nosso querido amigo do The Best Andorrão, página referência para informações, para notícias do futebol de Andorra, postou no dia 10 de agosto que a inscrição do Sant Julià para a disputa da Liga Unida 2025-2026, a segunda divisão de Andorra, tinha sido negada pelo comitê de competição da Federação Andorrana, justificando que o clube não tinha pagado todas as dívidas depois de decretar a falência. O caso do Sant Julià, ele já é conhecido, ele envolve já um dilema bem complexo, e a gente tem uma matéria da RTV de Andorra que fala um pouco mais sobre o desdobramento dessa inscrição que foi negada. Basicamente, é como eu falei, o Sant Julià tinha dívidas pendentes, segundo a Federação Andorrana, mas o clube argumenta que já tinha quitado os pagamentos que eram necessários. A dívida tem uma totalidade que ultrapassa 150 mil euros. E quando o clube foi declarado falido em 2024, em março de 2024, um administrador judicial pegou o controle do clube para tentar quitar essas dívidas. Mas, no entanto, um representante da gestão anterior já tinha formalizado um pagamento de 55 mil euros e acordou prestações mensais de 4 mil euros para liquidar a dívida até abril de 2027. Então, de acordo com a FAF, o clube ainda deve, o clube ainda precisa fazer o pagamento das suas dívidas para aí sim poder entrar em campo pela segunda divisão. E isso causou também um atraso na própria competição, pois o Pirineus United postou
no dia 13, que faltavam 4 dias para o início da pré-temporada na segunda divisão de Andorra. Entretanto, esse prazo calma aí, pequeno problema aqui na transmissão de novo. Acho que ela não caiu agora, acho que estamos no ar ainda. Vamos segurando, vamos segurando. E como eu ia dizendo, o calendário da FAF previa que a pré-temporada para as equipes da Liga Unida já tivesse começado, mas faltavam 4 dias para o início dessa data e não havia ainda nenhuma informação. Então, provavelmente esse atraso aí de divulgação de informações da FAF para as equipes que vão disputar a Liga Unida se dando por conta do Sant Julià, até porque o Sant Julià tem condições de ir à justiça e apelar essa decisão para tentar participar da Liga Unida. É o caso complicado aí do Sant Julià, que é um gigante, sempre bom lembrar, 2 vezes campeão andorrano, 6 vezes campeão da Copa Constitució, disputou eliminatórias para a Champions e para a Europa League. Nos anos 2000 e 2010, e agora vivendo esse impasse aí na segunda divisão andorrana. É a situação complicada aí do Sant Julià. E bem, assim como aconteceu com o Sant Julià em março de 2024, nós temos clubes tradicionais fechando as portas ao redor do mundo, como é o caso do Vitesse. O Vitesse, clube holandês tradicional, perdeu a licença para atuar profissionalmente, como eu mostro aí no post do Vulgão IG, em conjunto com o perfil do Última Divisão lá no Instagram. O Vitesse tinha 133 anos de história, da cidade de Arnhem, uma cidade que não estava entre as mais populosas e mais tradicionais no futebol da Holanda, mas é uma equipe que sempre foi presente, sempre foi tradicional, e especialmente nos anos 2010, quando o Merab Jordânia, um amigo próximo do Roman Abramovich, que na época era o dono do Chelsea, assumiu o clube, e a partir daí, com outros russos assumindo a gestão da equipe, e mais a chegada de vários jogadores do Chelsea por empréstimo, começou a ser levantada essa suspeita de que, na verdade, quem estaria por trás do Vitesse era o dono do Chelsea, o Roman Abramovich, o russo, por conta dessas especulações em torno dos donos russos que passaram pelo Vitesse. Em 2022, quando se iniciou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o OIF, que era o dono do Vitesse na época, ele foi obrigado a vender o clube por conta dessa questão. E o jornal britânico The Guardian iniciou uma investigação e encontrou documentos, encontrou provas de que havia sim a ligação entre o Roman Abramovich e o time do Vitesse. E com isso, a Federação Holandesa retirou 19 pontos do clube na primeira divisão do ano passado, fazendo com que o mesmo fosse rebaixado. E nessa sexta-feira passada, dia 8, o Tribunal da Holanda manteve uma decisão tomada pela Federação Holandesa, que rejeitou o recurso do clube, que queria manter a licença para competições profissionais. Portanto, o Vitesse está proibido agora de jogar as competições profissionais da Holanda. Ele tem que enfrentar a realidade ou de encerrar as atividades ou de recomeçar como um clube amador. E a questão do Vitesse, ela é bastante curiosa, porque geralmente a gente pensa muito em
questões administrativas, falando de clubes grandes. E o Vitesse é um clube de uma cidade muito modesta, um clube que o grande público que acompanha o futebol mundo afora provavelmente nem chega a conhecer, mas é um clube que teve um crescimento na última década e chegou a vencer a Copa da Holanda em 2017. Então, mesmo o fato de ser um clube de uma cidade menor, com uma torcida menor em relação aos grandes do país, como por exemplo o Ajax e o Feyenoord, nada disso conseguiu impedir que as sanções agissem sobre o Vitesse. E o comentário que se faz pelos torcedores é que se o Vitesse perdeu o direito de existir, perdeu a sua licença, o mesmo deveria acontecer também com outras equipes gigantes mundo afora que estão cheias de irregularidades nas suas administrações. Esse é o caso do Vitesse e também tivemos o caso do Morecambe, a equipe tradicional da Inglaterra que militava geralmente entre a terceira, a quarta ou a quinta divisões do futebol inglês, foi extinta depois de 105 anos de história, então mais um clube centenário que deixa o certame do futebol europeu. O Morecambe fechou as portas às 17 horas locais na segunda-feira, dia 4, com 0 libras em caixa e nenhuma operação em andamento, conforme eu vou lendo aí na matéria postada pelo blog do perfil Um Grande Escudeiro. E a National League já tinha suspendido o Morecambe até o dia 20 de agosto, cancelou a participação na National League Cup e retirou o clube da grade de jogos da temporada. E o responsável apontado por isso tudo é o Jason Whittingham, proprietário da Bond Group. Ele que já estava no controle do Morecambe e precisava realizar a venda do clube, que já tinha sido aprovada a Punjab Warriors. Essa venda não aconteceu por conta de irregularidades supostamente cometidas pelo próprio Jason Whittingham, e aí o clube já não tinha mais o que fazer, teve que fechar as suas portas. Então, mais um clube grande que deixa o cenário do futebol europeu. O clube carinhosamente conhecido como o Clube do Camarão, pelo seu escudo diferentão, mas é uma equipe muito tradicional e que certamente deixa os torcedores muito tristes, não só os torcedores do Morecambe, mas todos os torcedores do futebol. Vamos avançando ao próximo tópico, e esse tópico aqui é bom. O primeiro jogo de futebol da história de um país, como eu vou ler para você aqui na excelente thread do perfil Copa Além da Copa, as Ilhas Marshall jogaram o primeiro jogo de futebol da sua história enquanto seleção. Isso porque todos os outros 192 países membros da ONU já haviam jogado pelo menos uma partida amistosa, uma competição de caráter não oficial com um selecionado representando o seu país, e a única que faltava era a seleção das Ilhas Marshall, que entrou em campo na Outrigger Cup, um torneio amador com outras seleções, incluindo as Ilhas Virgens Americanas, que é a seleção que enfrentou as Ilhas Marshall no seu primeiro jogo da história e acabou vencendo os oceânicos pelo placar de 4-0. Como eu tinha falado aqui, estou lendo para você o excelente perfil Copa Além da Copa, trazendo que as Ilhas Marshall nunca haviam jogado. Nauru nunca jogou um jogo oficial, mas já tinha jogado amistosos com combinados de jogadores do seu país. As Ilhas Marshall são um pequeno arquipélago com cerca de 40 mil habitantes, e eles tinham dificuldades para desenvolver o futebol lá, porque as ilhas, a maioria das ilhas da Oceania, especialmente esses arquipélagos formados por diversos atóis, muitas vezes as ilhas não têm espaço para comportar um campo de futebol com a sua largura e dimensões adequadas, como era o caso das Ilhas Marshall.
A federação foi fundada no ano de 2020 e precisou de 5 anos para a seleção ser formada e chegar em condições de jogar. 14 de agosto de 2025, a data da partida em Springdale, Arkansas, pela Outrigger Cup, uma competição amistosa, a derrota por 4-0 para as Ilhas Virgens Americanas. Você vai vendo aí as imagens que eu vou passando. Agora o próximo passo para a seleção das Ilhas Marshall é tentar uma filiação à UFC ou até mesmo a CONCACAF, que houveram sondagens, e também posteriormente a FIFA. Essa aí é a situação das Ilhas Marshall, a primeira partida de futebol da história do país e mais uma seleção agora que aparece no cenário do futebol internacional para encher os olhos daqueles como nós que gostam do futebol alternativo. A gente vai se aproximando do fim do nosso E8 Show, edição regular, edição de número 6. E como nem tudo é alegria, a gente precisa falar também de coisas tristes, de coisas complicadas, como um evento que aconteceu no Tahiti que abalou o mundo do futebol, que foi a morte do jogador tahitiano Ed Gaspard. A UFC publicou uma nota nas suas redes sociais. A UFC, a Confederação de Futebol da Oceania, que rege o futebol por lá, postou a seguinte nota que eu vou ler aqui para você na íntegra. A Federação de Futebol da Oceania está muito triste em saber da morte de Ed Gaspard, um talentoso jogador do AS Venus do Tahiti e artilheiro da Ligue 1 tahitiana na temporada 2024-25, além de jogador da seleção do Tahiti. A habilidade, a dedicação e a paixão pelo jogo do Ed Gaspard fizeram dele uma grande figura no campo e uma figura respeitada na comunidade do futebol ao longo da Polinésia Francesa e de toda a Oceania. A UFC manda os seus sentimentos para a família, amigos, companheiros de equipe e todo mundo na Federação Tahitiana de Futebol e também do AS Venus nesse difícil período. Descanse em paz, Ed Gaspard, foi a mensagem da UFC. A informação que foi apurada pelo France La Première, um site, uma agência, melhor dizendo, francesa, que se estende por todos os territórios ultramarinos da França, cobrindo notícias não só do esporte, mas também entre todas as áreas. O jogador de futebol de 24 anos dirigiu uma scooter quando foi atropelado por um carro na quinta-feira no Tahiti. Ele enfrentou a Nova Caledônia em março de 2025 para a semifinal das eliminatórias da UFC. E não só a Nova Caledônia, mas ele também era figura carimbada na seleção do Tahiti. Já tinha disputado mais de 20 jogos pela seleção. E a FIFA também publicou uma nota contando um pouco mais da história desse jogador que tinha sido artilheiro do campeonato tahitiano com 37 gols, impressionantes 37 gols na temporada passada, e tinha defendido a seleção do Tahiti nas eliminatórias de 2026. Então, a gente vai encerrando o nosso E8 Show. Esperamos que você tenha gostado, agradecemos o carinho da sua audiência e da sua participação. O episódio em breve estará disponível no YouTube para você que perdeu alguma coisa ou para você que quer revê-lo. E nós nos despedimos por aqui. Até uma próxima. Rádio E8S, emoção que só a gente traz.